Pessoal, vamos para mais uma aula de direito previdenciário. Lembrando que estamos numa série Benefícios Previdenciários. No canal já gravamos uma aula de aposentadoria por invalidez. Você pode ir lá conferir. No canal também existem mais de 190 vídeos com dicas, questões de concurso público, tudo para te ajudar a chegar na tua tão sonhada aprovação para concurso público. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreve, porque todas as vezes que formos postar novas questões, novos vídeos, você vai ser o primeiro a ser notificado. Lógico, se você clicar no sininho que está aí, tá bom? Vamos lá para auxílio doença hoje. Auxílio doença. Quem tem direito a esse benefício previdenciário? Regra geral, são todos os segurados. Existe a exceção, que é o auxílio-doença acidentário, que somente os empregados, os trabalhadores avulsos e segurados especiais e empregado doméstico têm direito ao auxílio-doença acidentário. Ok? Então, grava. Regra geral, são todos segurados. Auxílio-doença acidentário são esses elencados aí. Qual é o risco social que esse benefício ele acoberta, ele abrange? Incapacidade para o trabalho ou para atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos. Lembrando que esses 15 dias eles são consecutivos e atividade, incapacidade para o trabalho habitual por mais de 15 dias. Vamos ver na legislação que os 15 primeiros dias é a empresa que arca com o salário do segurado. A partir do 16º dia, o segurado ele recebe o benefício previdenciário, no caso, o auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária, ok? Incapacidade provisória. Carência. São 12 contribuições mensal. Agora, para o segurado especial, aquele que exerce atividade rural, ele tem uma forma diferenciada de contribuição. São 12 meses de atividade rural. Dispensa carência, em algumas situações, sim, esse benefício é dispensada a carência. No caso de acidentes e doenças graves, doença profissional ou doença do trabalho. Existe uma lista taxativa, tá? Dessas doenças profissional ou do trabalho, que eu acho justo você ler e decorar essas doenças, porque uma prova mais elaborada de direito previdenciário vai colocar uma situação hipotética ali, uma historinha, para que você possa ter o entendimento, você possa mostrar que tem um entendimento se é dispensado carência naquele determinado caso ou não. Por exemplo, João, segurado empregado da Previdência Social, trabalha na empresa X. Ele é acometido de neoplasia maligna. Houve um diagnóstico que indicou que ele está com neoplasia maligna. João, ele está nesse emprego apenas há 9 meses. Logo, ele só tem 9 contribuições mensais. Nesse caso, João não terá direito ao benefício previdenciário auxílio-doença, por não ter a quantidade de contribuições necessárias. Um aluno que estudou basicamente o direito previdenciário vai colocar que João ele não terá direito. Todavia, a neoplasia maligna, ela encontra-se lá na lista que faz parte da dispensa de carência. Então, tá vendo que você tem que saber qual é essa lista? Então, vamos lá comigo, né? Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espolioartrose anquilosante, quase um palavrão, neoplasia
maligna, nefropatia grave, estado avançado da doença de Peyroux, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, contaminação por radiação, cai muito em prova de concurso público essa contaminação por radiação, e hanseníase. Então, grava essa lista, decora, porque pode ser alvo de questionamento em prova de concurso público. Início do pagamento. Ó, requerimento até 30 dias de afastamento, se afastou durante 30 dias, tá? O empregado recebe a partir do 16º, ok? Se ele requerer no lapso temporal de 30 dias, ele recebe o empregado desde o 16º dia. Lembrando que os 15 primeiros dias é a empresa quem paga, o salário é ele. Demais segurados recebem desde do primeiro dia. Se requerer a partir do 31º dia, recebe o benefício a partir do requerimento. Grava isso aí, que isso aí é legal para cair em questão de concurso público. Cálculo. Usa salário de benefício para o cálculo desse benefício? Sim, usa-se sim o salário de benefício. A incidência do fator previdenciário? Não existe incidência do fator previdenciário no auxílio-doença. Como é que funciona a renda para o segurado que contribuiu? Ó, 91% do salário de benefício. Então, usa salário de benefício, não incide fator previdenciário e é 91% do salário de benefício. E quando cessa, Tiago, o benefício previdenciário, auxílio-doença ou incapacidade temporária? Com o óbito do segurado e com a recuperação da capacidade laboral. Transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e início do auxílio-acidente. Ok? Cansou, né? Vamos lá. A gente fez uma varredura básica, foi só a introdução. Agora nós vamos ler a legislação que trata justamente do auxílio-doença, que é a Lei 8.213 de 91. Nosso primeiro artigo é o artigo 59. Vamos ver o que já vimos no começo, porém com um detalhe da legislação, tá bom? O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficando incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Então, vamos lá. Vamos com uma pessoa que ela não é segurada, ela está desacobertada. E no mês seguinte, ela passa a estar cobertada porque ela arrumou um emprego, por exemplo. Só que já existia uma doença que, na sua normalidade, daria a ela direito ao auxílio-doença. Porém, essa doença é pré-existente à filiação. Lógico que não vai dar dinheiro ao auxílio-doença. Agora, se por um acaso houver o agravamento ou a progressão dessa doença ou lesão, aí é sim uma possibilidade de auxílio-doença. É justamente o que está falando aí no parágrafo 1º do artigo 59 da lei. Vamos lá. Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Regime fechado. Não estamos falando de aberto, semiaberto, estamos falando de regime fechado, que não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Pode vir uma questão de concurso público dizendo, de acordo com a Lei 8.213, que regulamenta os benefícios previdenciários, não será devido o auxílio-doença ao segurado recluso, ao preso.
Não sei qual a linguagem que a questão vai abordar, mas está errada. É o segurado recluso em regime fechado, tá bom? Não será devido auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado, o segurado em gozo de auxílio-doença na data da reclusão, do recolhimento à prisão, terá o benefício suspenso. O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão, terá o benefício suspenso. Lembrando que há uma diferença entre suspensão e cancelamento do benefício, ok? Isso vai funcionar para contagem de prazo. Quando a gente for estudar a contagem de prazo, a gente vai ver isso aí, ok? Ó, parágrafo 4º. A suspensão prevista no parágrafo 3º, que foi a que acabamos de ler, será de até 60 dias, contados da data do recolhimento à prisão. Cessando o benefício após o referido prazo. Tranquilo? Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo, que é de 60 dias, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura. Tranquilo aqui? Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e assina aí, toca no sininho para que você seja notificado todas as vezes que novos vídeos forem postados aqui no canal. Artigo 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade. E no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade enquanto permanecer a incapacidade. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa a pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Não é 91%. Os 15 primeiros dias é um salário integral. Depois, quando ele começar a receber o auxílio-doença, vai ser feito todo o cálculo sobre o salário de benefício e vai incidir a porcentagem e a alíquota de 91% do salário de benefício. Mas os 15 primeiros dias é o salário integral. Parágrafo 4º. A empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3º, somente devendo encaminhar ao segurado a perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar esses 15 dias. Tranquilo. O segurado que, durante o gozo do auxílio-doença, vier a exercer atividade que lhe garanta a subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Na hipótese do parágrafo 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Vamos lá. O que é que esse parágrafo 6º e 7º do artigo 60 está querendo dizer? Vamos ver esses parágrafos minuciosamente, porque pode ser alvo de uma questão dentro de uma situação hipotética. Ó, o segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência, poderá ter o benefício. Por que poderá? Vamos ver. Poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Porque, assim, o certo é, se ele está recebendo o auxílio-doença, é para ele ficar em casa recebendo o benefício, haver uma recuperação e ele poder exercer, voltar rapidamente à atividade que ele exercia. Aí diz que, na hipótese do parágrafo 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha exercer atividade diversa daquela, veja só, já é uma atividade diversa daquela que gerou o benefício,
deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Talvez Pedro ele não consiga exercer a atividade que ensejou o benefício previdenciário auxílio-doença. Mas essa doença que o incapacitou para essa atividade não impossibilita de exercer outra atividade. Talvez uma atividade mais tranquila, que ele está ali sentado, não exige tantos esforços, então será verificada a incapacidade para cada uma delas, tá bom? Para aí sim verificar se vai haver se o benefício ele vai ser cancelado ou não. É isso que esses parágrafos estão dizendo. Parágrafo 8º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Na ausência de fixação do prazo de que trata o parágrafo 8º desse artigo, o benefício cessará após o prazo de 120 dias. Então, se não houve uma fixação, tanto administrativamente quanto judicial, o prazo geral será de 120 dias, tá? Contados da data de concessão de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS na forma do regulamento, observado o disposto no artigo 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no artigo 101 desta lei, que é uma exceção, tá bom? Regra geral, ele será convocado a qualquer momento. Ele não pode dizer que não, mas existem exceções. Vamos lá para elas. Artigo 111. O segurado em gozo de auxílio-doença por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente, e o pensionista inválido cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se. Exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social, tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que serão facultativos. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput desse artigo, após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorrido 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que percebeu. Chegou aonde queríamos. Após completarem 55 anos, não é 65 anos, é 55 anos ou mais de idade, e quando decorrido 15 anos. Veja só que é algo a eu chamar a tua atenção aqui. Após completarem 55 anos ou mais de idade, então veja que é uma soma de dois requisitos. Não somente completar 55 anos ou mais de idade, e quando decorrido 15 anos da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que o precedeu. Ok? Tranquilo? Vamos lá. O segurado que não concorda com o resultado da avaliação da qual dispôs o parágrafo 10 desse artigo poderá apresentar no prazo máximo de 30 dias recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social
cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da Junta de Recursos do Seguro Social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício. Vamos tratar também de um assunto, estamos na série de benefícios previdenciários, mas vamos ter uma aula exclusiva sobre os recursos previdenciários. Vamos lá. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata esse artigo será feita por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos realizados pelo INSS. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício. Lembrando que o auxílio-acidente é diferente dessa alíquota. Aqui estamos falando do auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente de trabalho. Não confunde com o auxílio-acidente, que aí é uma outra alíquota que vamos ver na aula apropriada para este benefício. A renda mensal do benefício de prestação continuada, que substitui o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado, não terá valor inferior ao salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição. Então, se pegarmos ali para fazer o cálculo, para que a alíquota de 91% ela venha incidir sobre os salários de benefício do segurado, e colocando essa alíquota de 91%, der o menor que o salário mínimo, o cálculo ensejar um resultado menor que o salário mínimo, aí será ele o salário mínimo, o benefício dele será de um salário mínimo. E se essa alíquota ela incidir nos cálculos que forem feitos ali e der mais do que o teto previdenciário, será dado a ele o teto previdenciário, tá bom? Artigo 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Eu vou ler de novo. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que não seja essa que ensejou o auxílio-doença. O benefício a que se refere o caput desse artigo será mantido até que o segurado seja considerado apto para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, ou quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. Então, a Previdência Social, ela vai fazer de tudo para que o segurado ele saia do benefício e volte às suas atividades. Em última instância, aí sim, não recuperável, será convertida em aposentadoria por invalidez. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Bom, pessoal, ficamos por aqui, finalizamos mais um benefício previdenciário, auxílio-doença. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, comenta aí, compartilha com seus amigos, vai fazer com que eu consiga ter incentivo para estar postando mais aqui aulas de direito previdenciário para vocês e dica para concurso público. Até a próxima questão.